O Chile, ou República do Chile, é um país da América do Sul que ocupa uma longa e estreita faixa costeira encravada entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Faz fronteira ao norte com o Peru, a nordeste com a Bolívia, a leste com a Argentina e a Passagem de Drake, a ponta mais meridional do país. É um dos dois únicos países da América do Sul que não tem uma fronteira comum com o Brasil, além do Equador. O Pacífico forma toda a fronteira oeste do país, com um litoral que se estende por 6.435 quilômetros. O território chileno se estende até o Oceano Pacífico, que inclui os territórios ultramarinos de arquipélago Juan Fernández, ilhas de Sala e Gomes, as Ilhas Desventuradas e a Ilha de Páscoa, localizada na Polinésia. A capital do Chile é Santiago, hoje a sua maior cidade. Está localizada na região metropolitana de Santiago, no Vale Central chileno, ao lado da Cordilheira dos Andes. É o centro cultural, administrativo, industrial e financeiro do país. A maior parte de Santiago está na província de Santiago, com alguns setores periféricos dentro das províncias de Maipo, Cordilheira e Talagante. Santiago foi fundada pelo conquistador espanhol Pedro de Valdivia, no dia 12 de fevereiro de 1541, com o nome de Santiago de Nueva Extremadura, em honra ao apóstolo Santiago, santo patrono da Espanha. A cerimônia de fundação ocorreu no Cerro Huelén, renomeado por Valdivia como Cerro Santa Lucia. O Cerro Santa Lucia está localizado bem próximo ao centro da cidade. É possível seguir até o topo do cerro, onde está localizado o Forte Hidalgo, construído em 1820. Em 1872, Benjamin Vicunha Mackenna construiu o parque e os acessos ao cerro. Tradicionalmente ao meio-dia, os canhões localizados no alto do forte eram disparados, mas essa prática foi abandonada para evitar a poluição sonora. Outro ponto importante de Santiago é o Cerro San Cristóbal, também conhecido como Parque Metropolitano de Santiago. Este parque é uma das maiores áreas verdes da cidade. O topo do Cerro São Cristóvão tem uma vista panorâmica para toda a cidade e principalmente para a Cordilheira dos Andes. Ele também abriga o zoológico, o jardim japonês e tem passeios de teleférico para as atrações do local. A subida ao topo do cerro é feita pelo bondinho localizado na estrada da Rua Pio IX. Por essa entrada, temos acesso ao zoológico e à Estátua da Virgem. O Cerro São Cristóvão dispõe de ampla infraestrutura de parques, restaurantes com vista para a Cordilheira dos Andes e também museus como o Museu da Cultura Anáhuac. O Chile é o principal produtor de vinhos da América do Sul. A vinícola Concha y Toro, principal produtor nacional, fica localizada em Pirque, a 27 km de Santiago, no vale do rio Maipo. O passeio guiado pela vinícola custa cerca de $14. Neste passeio, é possível visitar os arredores da casa de Dom Melchor Concha y Toro, fundador da vinícola, que trouxe as primeiras vinhas francesas para o Chile em 1883. Durante os meses de junho a setembro, as vinhas passam pela poda e, por esse motivo, só estavam os troncos de cada vinha no local. O passeio segue para dentro das adegas onde ficam as barricas importadas da França, para o processo de fermentação dos vinhos. Existem duas principais adegas,
A adega principal, onde se concentra a maior parte da produção, e a adega Casillero del Diablo, que originou a lenda sobre o famoso vinho. A lenda diz que o proprietário da vinícola, após conseguir uma grande produção de vinhos, descobriu que estava sendo roubado. Por isso lançou a lenda e o povo, que era muito supersticioso, acreditou nela. A arquitetura de Santiago foi muito influenciada pela arquitetura francesa. Podemos notar na construção da Igreja de São Francisco, localizada na Praça de Armas, uma singela similaridade com as catedrais francesas, embora muito mais simples em suas construções e principalmente nos vitrais. O planejamento urbano e o paisagismo da cidade são impressionantes. As ruas têm uma boa organização e é fácil se localizar. Todas as ruas são limpas e a maioria bem arborizada, mesmo no centro da cidade. Os museus abrigam um grande patrimônio histórico do Chile. No Museu de História Nacional, podemos encontrar todas as conquistas de Pedro de Valdívia e a história do desenvolvimento do país. Infelizmente, só pudemos visitar os arredores do Museu de História Natural, pois o mesmo estava fechado para a reforma. Mas é uma visita que vale a pena, pois o museu abriga algumas múmias incas encontradas no alto da Cordilheira dos Andes, a mais de 3.000 metros de altitude. Um museu muito interessante é o Museu Ferroviário. As ferrovias têm um papel importante na história econômica do país, que tem como sua principal fonte de riqueza as exportações de minério de cobre encontradas ao norte. Um ponto turístico muito interessante são as estações de esqui. Hoje, o Vale Nevado e o conjunto de estações de esqui da região formam o principal complexo do esporte na América Latina. A viagem a partir de Santiago dura cerca de 2 horas. No caminho, é possível alugar equipamentos para a prática do esqui e snowboard por preços mais acessíveis. O trajeto até o local por si mesmo já impressiona. A paisagem vai mudando enquanto subimos os mais de 3.000 metros de altitude, alterando do verde para o branco dos glaciares eternos no pico das montanhas. Recomendamos contratar um transporte das agências de turismo locais, pois os guias são experientes na estrada cheia de curvas perigosas e nevadas. O complexo das estações de esqui é formado por 3 principais estações. O Vale Nevado é a principal e é recomendado para esquiadores experientes. Já para os iniciantes, recomendamos a Estação do Colorado, que tem uma pista de aprendizado de bom nível de exigência. Para os que vão viajar com a família, existe a opção do Parque Farellones. Neste parque existem diversas opções de diversão, restaurantes e programações especiais para as crianças, incluindo monitores que auxiliam no cuidado dos pequenos esquiadores. Este passeio é um pouco mais caro, algo em torno de $200 por pessoa, mas vale a pena pois já inclui as aulas de esqui, locação dos equipamentos e transporte até o local.
Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Chile e suas atrações turísticas. Até a próxima viagem! El destino donde nos vino a traer. Yo no pensaba correr las celdas del prisionero, pero aquí me encuentro entero. ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí estoy, querido gato, mirando el tiempo pasar. 4 somos al azar en la pieza en que me encuentro. Hay otros también adentro con quien sé de charlar. Contar un poco, pues pienso que no hace mal de esta vida monacal. Y ahora yo estoy viviendo, ella me ha ido impartiendo